Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá no Google, basta colocar Partilha Franciscana que você nos encontra no blog, no YouTube, aqui no Instagram, também no Facebook, em página e grupo. Lá você tem a oportunidade de beber de uma mística franciscana, mais precisamente da Ordem Terceira dos Penitentes. Paz e bem, irmãos que estão chegando, Ricardo Miller, Real Católico Dogmas, Paz e bem, Elisete Silva. E dando continuidade sobre a partilha franciscana. Lá você bebe de tudo no que se relaciona à espiritualidade de nosso pai seráfico São Francisco, pai da família franciscana, da ordem primeira, segunda e terceira. Lá falamos sobre a história, testemunhos, regras, constituição, espiritualidade, sobre a ordem franciscana terceira, a ordem dos penitentes. Você que é leigo, você que é do clero secular, que está querendo se aprofundar na espiritualidade franciscana, convido-os a conhecer a fraternidade mais próxima de sua casa. A Ordem Franciscana Secular tem mais de 800 anos e está espalhada pelo mundo inteiro, em todos os continentes. Você nos encontra, com certeza, na sua cidade ou numa cidade próxima de sua casa. Procure beber da espiritualidade franciscana. A espiritualidade franciscana não se limita somente aos religiosos e às religiosas, mas também ao leigo, ao clero secular. E hoje, na acolhida franciscana, onde a gente está conversando sobre a biografia de nosso pai seráfico, São Francisco de Assis, segundo Tomás de Celano, estamos concluindo, já vou para o penúltimo capítulo dessa live, que é a 29ª, e logo após vamos concluir esse live pensando na possibilidade de criar outros lives. Mas a partilha franciscana está além dos lives, né? Temos vídeos sobre a regra, sobre história, sobre tempos litúrgicos, sobre os santos, venerados, beatos, servos de Deus e muito mais. E o título de hoje, da biografia de São Francisco, o 29º capítulo, é o seguinte. Momento. O livro na qual eu apresento a vocês é a Fonte Franciscana, que eu recomendo. Você encontra em qualquer livraria católica. Aqui você encontra documentos, escritos, biografias, regras de toda a família franciscana. Então, o 29º capítulo é o seguinte: Paz e bem, Sagrada Face de Jesus. Do amor que pelo Criador dedicava a todas as criaturas e da descrição de sua personalidade e de seu aspecto exterior. Mas antes de continuar, isso aqui não foi uma queda, não é um simples arranhão, foi uma cirurgia que eu fiz, né? Infelizmente, por esse sol agressivo da região onde eu moro e por ter uma pele muito sensível e clara, desenvolveu um tumor, mas graças a Deus já retirei, né? Pegou 3 pontinhos, 2 externos e 1 interno. Estou me recuperando bem e logo volto ao normal. Estou esperando a biópsia e rezo e peço a oração de vocês para que tudo dê certo. Amém? Então vamos lá. Seria muito longo e praticamente impossível enumerar e descrever tudo que o glorioso Pai Francisco fez e ensinou durante sua vida. Como contar o afeto que tinha para com todas as coisas de Deus? Quem seria capaz de mostrar a doçura que sentia quando contemplava nas criaturas a sabedoria, o poder e a bondade do Criador? Ao ver o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, enchia-se muitas vezes de alegria e admirável e inaudita piedade simples
simplicidade piedosa. Tinha um amor enorme, até pelos vermes, por ter lido sobre o Salvador. Sou um verme e não um homem. Recolhia-se por isso no caminho e colocava em lugar seguro, para não serem pisados pelos que passavam. Que poderei dizer mais sobre as outras criaturas inferior, ou se até para as abelhas, para que não se desfalecesse no rigor do frio, fazia dar mel ou um vinho de primeira? A operosidade e o engenho das abelhas exaltavam a tão grande louvor de Deus, que muitas vezes passou o dia louvando a elas e as outras criaturas, como os outros jovens de antigamente, colocando na fornalha em brasa, sentir-se convidado por todos os elementos para louvar e glorificar o Criador de todas as coisas. Também este homem, cheio de Espírito de Deus, não cessava de glorificar, louvar e bendizer o Criador e Conservador do universo por meio de todos os elementos e criaturas. Vou dar uma pausa aqui, né? A gente já observa aqui, nessa leitura, que Francisco era uma pessoa de uma sensibilidade muito aguçada no observar, no contemplar, né? A sensibilidade dele era além do normal, era uma sensibilidade mística, era uma sensibilidade transcendente, que além do objeto focado. Ele via a manifestação de Deus nas grandes coisas, nas mais complexas, como nas mais simples e inferiores, né? E essa palavra inferior não existe para Francisco. Ele via a grandeza em tudo, até no próprio verme. Ele via a manifestação de Deus, a ação de Deus, o amor de Deus agir. Então, tudo que respirava para ele louvava ao Senhor. Então ele agradecia a Deus por tudo. Ele agradeceu até pela irmã morte. Ele agradecia pelo sofrimento que ele tinha, na qual ele se identificava com Cristo crucificado. Vamos continuar. Que alegria sua diante das flores, a admirares a delicada forma, ou aspirar o suave perfume. Passava imediatamente a pensar na beleza daquela flor que brotou da raiz de Jessé. No tempo esplendoroso da primavera, com seu perfume, ressuscitou milhares de mortos. Quando encontrava muitas flores juntos, pregava para elas e a convidava a louvar o Senhor como se fossem racionais. Da mesma maneira, convidava com muita simplicidade os trigais, as vinhas, as pedras, os bosques, tudo que há de bonito no campo. As nascentes, tudo que há de verde no jardim, a terra, o fogo, o ar, o vento, para que tivesse muito amor e louvasse generosamente o Senhor. Afinal, chamava todas as criaturas de irmãs, intuindo seus segredos de maneira especial por ninguém experimentada, porque na verdade parecia já estar gozando. Vamos lá. Parecia já estar gozando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Na certa, o bom Jesus, ele que na terra cantava o vosso amor a todas as criaturas, estará agora a louvar-nos no céu com os anjos, porque sois admiráveis. É impossível compreender o quanto se comovia quando se pronunciava o vosso nome, Senhor Santo. Parecia um outro homem, um homem de outro mundo, todo cheio de júbilo e do mais puro prazer. Por isso, onde quer que encontrasse algum escrito de coisas divinas ou humanas, na rua, em casa ou no chão, recolhia com todo respeito e colocava em algum lugar sagrado ou decente, pensando que poderia referir-se ao Senhor ou conter seu santo nome. Paz e bem, Lord of Paderne. Um dia, um frade lhe perguntou por que recolhia com igual apreço os escritos dos pagãos, em que não estava o nome do Senhor, e ele respondeu: meu filho, contem as letras com que se escreve o gloriosíssimo nome do Senhor. O que há de bom neles não pertence aos pagãos,
nem a ninguém em particular, mas somente a Deus, de quem são todos os bens. Olha só, a gente vê a sensibilidade, a sabedoria, a ação do Espírito Santo em São Francisco de Assis. Ele se contemplava, ele se deliciava, ele chegava a um orgasmo transcendente espiritual diante de toda a criação de Deus, diante de toda a manifestação divina. Lá ele experimentava o próprio Deus. Ele louvava e pregava para as criaturas, para a criação de Deus, para os trigais, para as flores, para as rochas, para as pedras, para os vermes. Né? Tinha Santo Antônio, que pregou para os peixes. Isso é muito comum, esses delírios franciscanos, delírios de amor, de um amor que vai além da razão, um amor que vai além do efêmero, do que é passageiro, do que é terreno, um amor que atinge os céus, que atinge o infinito. Era uma alegria profunda de Francisco. Esse ato de louvar é porque ele sentia até no ar que entrava em seu pulmão o agir de Deus, a promoção da vida, o transbordar da eternidade. Então, até nos escritos que ele via lançado no chão ou nas paredes, onde quer que esteja, se ele pudesse recolher, ele recolhia com todo amor, com todo cuidado, por mais que às vezes aqueles escritos não eram cristãos, mas pagãos. Mas onde há o bem, há a presença de Deus, independente de onde ele se encontra. Você vê aqui uma sementinha do diálogo, da compreensão, do respeito às diferenças religiosas, ideológicas, que o caminho é o diálogo, o caminho é o amor, é a compreensão. Pegamos o testemunho de Francisco, querendo ir para a Terra Santa, fez uma amizade com os árabes, com o sultão, e até hoje permanece essa amizade, esse diálogo entre duas culturas, entre o Oriente e o Ocidente, entre os cristãos e os muçulmanos. E foi através desse pequenino de Deus, São Francisco de Assis. Vamos continuar. Outra coisa admirável é quando mandava escrever alguma carta de cumprimento ou conselho, não permitia que se apagasse alguma letra ou sílaba, mesmo que fosse supérflua ou errada. Como era bonito e atraente o aspecto glorioso, na inocência de sua vida, na simplicidade das palavras, na pureza do coração, no amor de Deus, na caridade fraterna, na obediência ardorosa, no trato afetuoso, no aspecto angelical. Tinha maneiras finas, era um sereno por natureza e de trato amável, muito oportuno quando dava conselhos, sempre fiel em suas obrigações, prudente no julgar, eficaz no agir em tudo, cheio de elegância, sereno na inteligência, delicado, sóbrio, contemplativo, constante na oração e fervoroso em todas as coisas, firme nas resoluções, equilibrado, perseverante, sempre o mesmo, rápido para perdoar e demorado para se irar. Tinha a inteligência pronta, uma memória luminosa, era sútil ao falar, sério em suas opções e sempre simples. Era rigoroso consigo mesmo, paciente com os outros, discreto com todas. Muito eloquente. Tinha um rosto alegre, um aspecto bondoso, era diligente e incapaz de ser arrogante. Era de estatura um pouco abaixo da média, cabeça proporcionalmente redonda, rosto um tanto longo e fino, testa plana e curta, olhos nem grandes nem pequenos, negros e límpidos, cabelos castanhos, pestanas retas, nariz proporcional, delgado e reto, orelhas levantadas, mais pequenas, têmporas achatadas, língua pacificadora, ardente e penetrante, voz forte e doce, clara e sonora, dentes unidos, alinados e brancos, lábios pequenos e delgados, barba preta e um tanto rala, pescoço esguio, ombro reto, braços curtos,
mãos delicadas, dedos longos, unhas compridas, pernas delgadas, pés pequenos, pele fina, enxuto de carne. Enxuto de carne, né? Vocês entenderam, né? Vestia-se rudemente, dormia pouco, era muito generoso, era como era muito humilde, mostrava-se toda a mansidão para com todas as pessoas, adaptando-se a todos com facilidade. Embora fosse o mais santo de todos, sabia estar entre os pecadores como se fosse um deles. Pai Santíssimo, que ama os pecadores, ajudai-os. Com tua poderosa intercessão e cheio de misericórdia, dignar-te. Levanta os que vê prostrado na objeção dos pecados. Aqui ele é mais técnico nas suas colocações, como era o Francisco de Assis, né? Nas suas qualidades, nas suas potencialidades, nos seus carismas, nos seus dons, nos seus talentos. E também fala da sua aparência física, né? Eu acho que ele foi muito generoso no que fala na situação de Francisco. Porque realmente ele tem traços já esperados de um europeu mediano daquela época, que foi muito bem tratado na sua infância e juventude, porque era filho não de nobre, mas de burguês, de um comerciante rico de Assis. Mas depois que ele abraçou a religião, como ele fala nos seus escritos, que é a mística, essa espiritualidade nova, medicante, franciscana, ele era muito rigoroso, muito rigoroso nos jejuns, nas penitências. Então, muitas dessas coisas desfigurou Francisco. Talvez essa fosse a aparência dele no começo da caminhada. Mas já no auge da missão franciscana, ele já não tinha mais essa aparência, né? Ele maltratou muito o seu irmão corpo, que ele chamava de irmão asno, e que no fim da morte ele reconheceu que judiou bastante, né? E recomendou que não exagerasse tanto, porque a questão do combate aos desejos carnais está muito mais na cabeça do que na questão da conquista, da disciplina, do que no maltratar, através dos cilícios, através do chicote, através de um jejum exagerado, né? Então, é o processo de uma vida toda, a disciplina do nosso corpo físico. Mas uma coisa eu pego como experiência própria. Eu vejo o Paulo, personalidade, o Paulo carnal, o Paulo que se limita ao corpo humano. O importante é você, primeiramente, assim como é reformar uma casa, observar as suas limitações, né? Observar as suas inclinações, os seus pecados, os seus demônios, os seus fantasmas, para se trabalhar. Assim como é uma casa. Você chega numa casa que está em ruínas, está comprometida a estrutura. Você não vai querer resolver tudo pelo teto, né? Vocês têm que trabalhar do alicerce até chegar ao teto. Então você vai começar a perceber onde é que estão as falhas mais urgentes, vai corrigindo as falhas, vai reformando aos poucos, né? Aquele trabalho de formiguinha. Assim também como uma besta selvagem. Um animal selvagem, você não pode chegar de uma vez com violência para dominá-lo. Você pode até dominá-lo, mas se ele tiver a oportunidade, ele lhe ataca. Lhe ataca para matar ou para fugir. Então a melhor forma de domesticar uma besta selvagem, um animal selvagem, é conquistando.
é conquistando, é conquistando não somente o afeto, mas a amizade, o respeito. Tem que ter o respeito, tem que ter aquela harmonia, aquela sintonia. Então por isso que eu digo que era um costume, era cultural, como existe hoje entre os mais tradicionalistas, né? É aquela penitência mais rigorosa, mais a conversão, a superação de muitas limitações da carne, dos pecados, está aqui, ó, trabalhando a nossa mente, a nossa cabeça. Então Francisco reconheceu que muitas das vezes ele judiou. Então ele, nos meados de sua missão, até o fim da vida, ele estava muito maltratado. A aparência era uma aparência quase cadavérica, pelos extremos jejuns, né? Ele dormia em situações desumanas mesmo, né? Dentro de grutas, no frio extremo. Ele sofreu de um problema sério de vista, ficou quase cego. Teve alguns procedimentos cirúrgicos da época que eram totalmente grotesco, mas na época era uma novidade que poderia dar uma possibilidade de poder enxergar um pouco mais do que ele quase não enxergava quase nada. Então aqui esse capítulo fala do amor dele, na manifestação divina. Esse amor é tão grande que ele louvava, ele cantava, pregava. E também fala de algumas características de Francisco física, como também características de personalidade, suas qualidades, seus talentos, né? Carismas. Ele era uma pessoa de profunda oração, de profunda mansidão, de profunda humildade, né? Ele era extremo nas coisas de Deus, nas coisas boas, nas qualidades, né? Então, Francisco, na sua simplicidade, ele conseguiu restaurar a igreja. Uma igreja que estava passando por uns momentos muito difíceis, tanto na sua estrutura eclesiástica, como também no cotidiano entre os fiéis. Então Francisco revolucionou o cristianismo naquela época, deu um sangue novo, né? Uma renovação importante. Como outros grandes fundadores ajudaram no crescimento e no fortalecimento da igreja, na igreja romana, na igreja católica. Então, desde já, agradeço por esse momento e, como é de costume, a gente lê algum escrito de Francisco, né? Eu acho que eu não desmarquei, né? Deixa eu ver. Não desmarquei. Então hoje vamos ler a exortação ao louvor de Deus, um escrito aqui de nosso São Francisco de Assis. Temei o Senhor e dai-lhe honra, digno é o Senhor de receber o louvor e a honra. Vós todos que temei o Senhor, louvai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, louvai o céu e a terra, louvai o Senhor todos os rios. Filhos de Deus, bendizei o Senhor, este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. Aleluia, 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 ó Rei de Israel. Todo espírito louve o Senhor, louvai o Senhor porque ele é bom. Todos que lêem essas coisas, bendizei ao Senhor. Criaturas todas, bendizei o Senhor. Aves todas do céu, louvai o Senhor. Todas as criaturas, todas as crianças, louvai o Senhor. Jovens e virgens, louvai o Senhor. Digno é o Cordeiro imolado de receber louvor, glória e honra. Bendita seja a Santa Trindade, a indivisa unidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Aqui a gente vê como Francisco era apaixonado por toda a manifestação de Deus, porque na manifestação de Deus ele via a própria face de Deus, né? Então, como também é de costume, para finalizar,
Pedimos a intercessão da advogada da casa, da família franciscana. Então juntos rezemos essa oração da nossa amada Mãe, Santíssima Maria, advogada nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Paz e bem, estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Orem por mim. Tchau, pessoal.